E aí galera, começando mais um vídeo do canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a desenhar rosto, tá? Esse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer um pouco do esboço. E também vou te dar umas dicas de como fazer essa parte em si, tá? Eu vou usar o personagem Ban, também vou explicar algumas formas pra tu fazer ele exatamente. Algumas dicas pra tu fazer o personagem em si. Mas isso seria mais específico do Ban, mas as dicas sobre rosto, as dicas sobre esboço é para qualquer personagem de anime, tá? A primeira imagem que eu tô usando, essa imagem que eu tô usando, esse meu desenho que eu tô fazendo, é um desenho do Ban totalmente diferente. Isso é muito importante você entender, tá? Porque o Ban, ele tá totalmente diferente, ele tá realmente olhando completamente para nós. Só que tem uma coisa, o olhar dele tá um pouco diferente. O olho dele tá um pouco diferente um do outro. Os dois olhos não estão iguais. Isso é uma coisa que tem que se atentar muito nesse desenho do Ban. Por quê? Todo personagem, todo desenho, quando o personagem estiver totalmente diferente, o rosto dele tem que ser os dois lados iguais. Por quê? Tu tá olhando o personagem totalmente diferente. O nosso rosto é simétrico, pelo menos a 90% dele é simétrico. Um lado é igual ao outro. Você precisa fazer isso, você precisa dar esse aspecto no seu desenho quando o personagem está totalmente diferente. Preste atenção nisso. Quando o personagem está totalmente diferente, você precisa fazer os dois lados iguais. Aqui nesse desenho, não tem muito isso. Por quê? O Ban, ele tem um olho diferente um do outro, por ele também que fazendo uma posição sorrindo. Então tu vai ver também que a boca dele, um lado é um pouco maior que a outra. Tu vê que ele tem umas certas... eles não são iguaizinhos, não são os dois lados iguais. Mas isso é uma coisa específica desse desenho, por causa dos rostos, por causa do semblante dele. O Ban é uma pessoa que, se você viu no Nanatsu no Taizai, o falecido Nanatsu no Taizai, né? Um anime que começou muito bem e foi desandando sem parar. Tu viu que naquele desenho, naquele anime, ele era muito expressivo. O Ban realmente ele estava sempre fazendo careta, sempre fazendo deboche, sempre mostrando alguma cara muito expressiva. Então, nesse desenho aqui, ele tá com um olho um pouco maior que o outro. E a boca dele vai estar um pouquinho maior que o outro também, tá? Então, isso são as características que não vai deixar os dois lados iguais, mas ele tá totalmente diferente também, tá? Então, esse desenho aqui, esse exemplo que eu tô falando dos lados sendo um pouco diferentes, é só exemplo do Ban. Mas os personagens normais, personagens mais comuns, sempre vão ser um lado igual ao outro. Eu usei esse esboço aqui, que é o círculo, que seria um esboço de forma geométrica, que para mim é o mais comum e para mim é o melhor método para tu usar o esboço em qualquer rosto. Como que tu vai fazer? Tu vai pegar, fazer um círculo no teu desenho, fazer realmente uma bola ali, que seria o tamanho da cabeça. E depois tu vem aplicando uma linha no meio. Essa linha no meio é para dividir exatamente onde vai ser o meio da cabeça. E o que seria isso? É onde vai ser o nariz, que o nariz fica no meio do nosso rosto, e onde seria o meio do queixo. Então ela realmente, quando tu fazer essa linha, ela vai dividir exatamente o meio do rosto. Por isso que, se você vai desenhar um personagem que está um pouco de lado, que eu já vou te dar uma explicação breve sobre isso, não vai ser tão específico nesse vídeo, mas vai ter também. Se você for desenhar um personagem um pouco de lado, a linha, tu vai fazer o círculo, só que tu vai fazer a linha um pouco mais lateralizada, um pouco mais pro lado, não vai ser bem no meio. Por quê? A linha não segue o meio do círculo, ela segue o meio da cabeça. Então a linha vai ser sempre onde tu aplicar a linha, vai ser o nariz, vai ser o meio do queixo, como eu falei, vai ser o meio, exatamente o meio da boca. Então a linha essa vai te basear onde exatamente é o meio do rosto. Por isso é muito importante você fazer esse esboço, e na minha opinião é o melhor esboço possível, tá? Tem alguns outros esboços de rosto, tem alguns esboços menos são quadrados, mas eu não gosto particularmente. Eu prefiro esse esboço de tu fazer um rosto, fazer uma linha no meio para dividir o nariz, o queixo, coisa assim, para tu mostrar onde vai ficar essa parte.
Depois que tu fez esse círculo, tu vai começar a puxar o formato do queixo. Que aí tu vai puxar o formato do queixo para baixo. E aí o formato do rosto realmente depende de qual personagem tu tá fazendo, depende de qual desenho que tu tá fazendo. Aí tu tem que realmente analisar. É importante sim, e eu recomendo tu, antes de desenhar, antes de começar o desenho, dá uma analisada na tua referência, ver como é que é o formato do rosto do personagem, para quando tu estiver passando isso no desenho, quando tu estiver começando o desenho, tu ter um pouco mais de facilidade. Às vezes tu vai pegar um desenho, olhou o personagem, já começou fazendo e no meio assim tu não analisou muito o desenho, não analisou muito qual é a sensação que o personagem está passando, qual é a emoção que ele está sentindo, e isso pode te complicar mais para frente. Então pega, dá uma analisada antes na referência, vê qual é a emoção que ele está passando. Como eu falei, esse desenho do Ban aqui, ele tem uma peculiaridade que ele tá com o rosto um pouco assimétrico. Como eu falei, um olho tá um formato um pouco diferente. Um olho, tu vê que o olho direito, agora já dá pra ver aqui melhor no meu desenho. O olho direito dele tá um pouquinho menor, um pouco mais baixo do que o olho esquerdo. O olho esquerdo tá um pouco mais aberto. E a boca dele, um lado tá maior que o outro, porque ele tá meio que sorrindo, daquela risada meio maléfica assim que ele faz. Então eu já tinha percebido isso logo no começo do desenho, quando eu tava antes mesmo de eu começar o desenho, quando eu peguei a referência que eu ia fazer. Então é importante você sempre dar essa analisada. Muitas vezes você erra alguma parte do desenho ou você não percebe algum detalhe do desenho porque você realmente não parou para ver. Você realmente não deu uma analisada, você não tirou um tempinho realmente só para ver o que você teria que fazer naquele desenho. Então é muito importante realmente você só dar uma olhadinha, não é muito tempo que você vai levar, somente dar uma olhadinha. Olha cada parte do desenho, como é que vai ser o formato do rosto, qual é a sensação que ele está passando, qual é a emoção que ele está fazendo, qual é a pegada do traço. Todos os detalhes possíveis para você já ter uma noção mais ou menos quando você for criar o desenho, tá? Isso é muito, muito, muito importante você fazer. Então, eu tô fazendo agora o ban, tô fazendo o formato do rosto. Tudo bem, tu vai apagar, tu vai errar, isso é tranquilo, sim. Realmente tu vai pegando e vai consertando. Nesse desenho daqui, eu fiz o rosto do ban bem destacado na folha, foi bem grande. Isso é uma dica que eu também recomendo. Quando você estiver começando a fazer desenhos, tem muita dificuldade de fazer desenho de rosto, tenta fazer os desenhos do rosto exatamente como eu fiz aqui, em folhas maiores, assim, desenhos maiores na folha. Por que isso? Quando você faz um personagem muito grande, é muito fácil. Quando você faz um desenho assim na folha inteira, com poucos detalhes, é muito fácil de perceber o teu erro. Porque se, por exemplo, eu fazer um formato de rosto meio ruim no Ban, o desenho dele tá muito grande, então vai ser muito fácil de eu perceber. Vai ficar muito destacado para mim isso. E por que isso é importante? Quanto menor o erro, quanto menor o personagem, mais difícil de tu perceber o erro, mais difícil de perceber o que tu pode melhorar. E se você tá começando, é muito normal você errar em coisinhas simples, muito normal você errar em coisinhas bestas, pode dizer assim. Isso é tranquilo, isso é realmente super normal porque você está começando. Então é importante você pegar realmente e faça desenhos maiores, faça desenhos que vai ter traços mais simples, faça desenhos que vão ter realmente traços que sejam mais fáceis de perceber se você está errado ou não. Se você pegar e fazer personagens muito pequenos, for fazer desenhos com muitos personagens, com muitos detalhes, logo quando você está começando, isso provavelmente não vai dar certo. Por quê? Você está começando, então você pega e faz personagens com muito detalhe, então você vai se enrolar, você vai se atrapalhar. E quando você faz um personagem, um desenho com muitos personagens na folha, cada tracinho minúsculo, cada mudança de traço já faz muita diferença. Porque quando o personagem é pequenininho, qualquer tracinho já faz muita diferença. Então tente fazer personagens maiores um pouco, tente fazer realmente desenhos um pouco maiores. Isso é o que eu super recomendo, tá? Se você quer começar a aprender desenho da forma mais efetiva possível, comece com desenhos mais simples. Eu peguei esse desenho do Ban aqui com o rosto totalmente grande, assim, o rosto inteiro na folha,
porque ele é mais simples de fazer do que se eu fosse fazer o rosto do Ban pequenininho. Porque, como eu falei, se eu errar aqui no rosto do Ban, eu consigo perceber o erro muito fácil, porque um erro é muito grande, vai ficar muito grotesco. Agora, se eu estiver fazendo ele pequenininho, qualquer errinho que eu cometer, eu posso ver que o Ban não vai ficar tão legal, posso não estar gostando do resultado, mas eu não sei muito bem o que eu errei. Por causa que cada coisinha é muito pequena, então cada mudança no traço já faz muita diferença. E também outra dica muito interessante para começar a desenhar rosto de uma forma mais fácil é pegar e fazer o que? Rostos lateralizados também. Eu recomendo isso, tá? Pode sim fazer um pouco lateralizado, também é uma forma de treinar, só que aí quando você estiver fazendo o rosto um pouco lateralizado, você tem que entender que o rosto vai sair um lado um pouco maior que o outro. Isso é padrão e isso tem que acontecer. Se você estiver fazendo o rosto, o personagem está um pouco lateralizado o rosto, um lado tem que ser maior que o outro. Isso é obrigação, porque como eu falei, exatamente, tu vai fazer o círculo, a linha ali no meio, que vai ser um pouco mais do lado, que aí vai ser o nariz, vai ser o meio da boca, tudo certo. Mas como o personagem está lateralizado, tu tá vendo um lado mais do rosto, tá vendo uma parte do rosto um pouco mais que a outra. Então, essa parte que tu tá vendo mais tem que ser maior que a outra. Os traços tem que ser maior, o olho vai ter que ser maior, o queixo vai ter que ser maior e etc, tá? Então, tu pode fazer isso, mas o que eu mais recomendo é tu fazer personagens totalmente de lado. Fazer referências com personagens que tá totalmente de lado, assim. Por que isso? Por que é importante? Quando você vai desenhar rosto, quando você vai aprender como desenhar rosto, a maior dificuldade que 99% das pessoas têm é realmente como deixar os dois lados iguais, como deixar os dois lados simétricos. E tudo bem, eu também já tive muita essa dificuldade. Volta e meia, eu sempre tenho que me atentar que é isso que eu vou errar provavelmente, fazer os dois lados iguais, fazer os dois olhos iguais, esse é o terror de sempre. Isso é completamente normal, tá? Mas agora, quando você vai desenhar um personagem que tá totalmente de lado, fica muito mais fácil, porque você não tem que fazer um outro lado igual. Você precisa fazer só um lado bom, vamos botar assim. Então, se você está começando, é muito importante e é muito bom você praticar personagens assim, porque aí você tira a principal dificuldade de fazer um rosto, que é fazer os dois lados iguais. Óbvio, tu não vai ficar só desenhando personagens totalmente de lado. É óbvio que não. Mas se você está começando, é importante você ir realmente pegando todos os conceitos do desenho, realmente dominando toda a técnica e ir evoluindo aos poucos. Então tu tem muita dificuldade no esboço, tem muita dificuldade em construir um desenho. Fazer os desenhos mais simples possível é a melhor forma para isso. Por isso que eu recomendo que se a pessoa está começando a desenhar, começando a aprender a fazer esboço, desenhar bastante Pokémon, Digimon, animais em si, por causa que eles são uma anatomia mais fácil, desenhos mais simples, são cores mais simples, e isso vai te ajudar bastante a evoluir, isso vai te ajudar bastante a melhorar o seu desenho. Então realmente pega e tenta fazer desenhos sempre mais simples possíveis, não faz desenhos muito complexos no começo e vai sempre dificultando um pouquinho mais. Então, para mim, a forma mais fácil de tu começar a desenhar é tentar personagem totalmente de lado, porque você se preocupa com um lado só. E aí o esboço é só fazer o círculo realmente e o formato do rosto. Por quê? Lembra que eu falei? Aquela linha do meio é o nariz, aquela linha do meio é para mostrar a metade do rosto. Tu vai aplicar a linha dela sempre que for a metade do rosto ali. Como o lado, assim, quando você for desenhar um personagem totalmente de lado, ele já tá na metade do rosto, a linha seria no canto, então não tem por que fazer ela. A linha seria o final do círculo, então não tem por que fazer ela. Então quando você for desenhar um personagem totalmente de lado, você não vai aplicar linha em nenhum momento, tá? Outra coisa também importante se falar, esse personagem do Ban aqui é um personagem bem musculoso. O Ban é muito musculoso, então tu vê que o ombro dele ficou bem grande, o trapézio dele ficou muito grande, mas é um pouco mais de anatomia que eu também recomendo que você estude. Estude um pouco da anatomia do desenho, a anatomia do ser humano em si, porque isso é muito importante você entender realmente, saber onde fica cada músculo,
qual é o papel no desenho. Então, por exemplo, essa parte do trapézio aqui, ela é muito responsável para dar um aspecto mais musculoso pro personagem. Se o personagem ele é musculoso, mas ele não tem esse trapézio grande, não tem esse trapézio um pouco mais volumoso, ele não dá esse aspecto. Por quê? Porque esse é o músculo mais próximo do rosto. Então, quando tu olha pro rosto, naturalmente tu ainda já tá vendo essa parte. Então, é importante você entender mais ou menos como funciona a anatomia, como funciona, onde está cada músculo, qual é mais ou menos o aspecto, o que é importante ressaltar. Mas isso é um pouco mais avançado, isso realmente vai estudando com o tempo, tá? Mas esse desenho do Buck é um desenho super simples, recomendo que você faça. Se você fizer algum desenho assim do Ban, algum desenho do Natsu Taizai, me manda lá no Instagram, tá? O meu link do meu perfil tá sempre aí na descrição. Eu estou sempre abrindo enquete lá, perguntando. Caso tenha qualquer dúvida, me comenta lá, me manda uma mensagem assim, perguntando o que tu quer, o que tu quer de ajuda, assim, o que tu tá com dificuldade, que eu vou estar te respondendo, tá? Lá é muito mais fácil de eu te ensinar, eu te explicar e eu responder alguma dúvida específica sobre os seus desenhos, tá? Então, link aí na descrição, vai lá, segue lá, que é bem rapidinho, é bem tranquilo e eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E também se tu puder se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar comigo, também me ajuda muito mesmo, tá? Me ajuda muito a continuar crescendo o canal em si. Então estamos chegando aqui no vídeo, eu tô fazendo a cicatriz do Ban. Isso é uma outra característica dele também, tá? Mas foi bem tranquilo esse desenho, não foi um desenho difícil, foi uns 40 minutos. Que é um desenho particularmente rápido, tá? Particularmente rápido. Como eu sempre falo, como eu sempre passo essa dica, depois que eu finalizei aí, eu esperei um pouquinho. Depois, quando eu fui realmente terminar, eu esperei, fiquei uns 15, 20 minutos sem fazer nada de desenho. Depois eu vim, arrumei mais um pouquinho, consertei uns traços, apaguei umas coisinhas. E depois eu passei para outra folha, passei a line art, comecei a pintura em si, tá? Então eu recomendo sempre fazer isso. Não termine o desenho direto. Quando terminar, espera um minutinho, vai fazer outra coisa e depois tu volta. É bem importante você fazer isso, para realmente você desassociar o seu cérebro e você perceber mais facilmente, tá? Mas foi um desenho bem tranquilo, espero que tenha gostado dele. Comenta aí embaixo o que você achou. Comenta aí embaixo se você tem alguma outra dúvida, se você o que você ficou como dúvida assim, qual é a parte que você está treinando aqui. Vou botar na playlist assim, a playlist tutoriais de desenho, tá? Na playlist tem vários vídeos ensinando várias partes do desenho, várias outras dicas, vários outros tutoriais que você precisa aprender para ser um bom desenhista, tá? Então, te espero no próximo vídeo, até a próxima. Tchau e clica nessa playlist.